E foram plantar. E começaram a plantar, e receberam as mudas, né? E começaram a fazer a plantação. Então tinha um cidadão que ele estava fazendo a plantação dele, ele fez toda a marcação, colocou as distâncias entre as mudas, e alguns outros, né, um pouco mais apressados com o processo, foram colocando do jeito deles, com a experiência deles, né? E teve um que ficou observando esse cara plantando na terra dele e falou assim: pô, tô achando estranho, você está colocando as suas mudas, plantando elas, mas você não está colocando água, elas vão morrer. Ele falou: não, eu estou colocando apenas um pouquinho o suficiente para que elas não morram, mas que elas sintam a necessidade de água. Não, mas aí vai demorar muito tempo, elas vão demorar mais tempo para crescer, vão demorar mais tempo para poder frutificar. Não, eu vou continuar, faz do seu jeito. E o tempo passou, e depois de 3, 4 anos, esse que plantou mais aleatoriamente, do jeitão dele, na rapidez, começou a colher os frutos. E o outro ainda, a planta dele ainda não tinha dado fruto. E o vizinho falou: tá vendo? Não falei para você? Eu já estou colhendo e você não está colhendo nada. E mais um ano se passou, mais um ano e meio se passou, e aí ele começou a colher. Aquele que não estava colhendo, começou a colher. E ele, rapidamente, um ano depois, ele já estava colhendo o dobro do que o outro estava colhendo. Mas como assim? Suas árvores estão dando muito mais fruto que as minhas, que as nossas, do pessoal. E aí, um pouco tempo depois, teve um problema muito sério, né? Teve uma tempestade, muito vento forte, chuva, e acabou praticamente com a plantação de quase todo mundo. E as deles, as árvores, as plantas, estavam tudo muito bem ajustadinho nos devidos lugares. E aí o pessoal chegaram, principalmente esse cara, para perguntar para ele: como assim? Por que só as suas árvores não caíram? As suas frutas não caíram? Ele falou: porque quando eu estava tentando explicar para vocês, vocês quiseram fazer a coisa correndo, por que eu dei pouca água para a planta? Para que ela sentisse necessidade de buscar água. E ela aprofundasse as raízes dela. E elas teriam muito mais resistência, muito mais forças, e não só a água, mas os minerais estão mais na profundidade da terra. Então elas iam ter contato com todos esses sais minerais envolvidos na terra, iam buscar uma água mais consistente e iam se fortalecer. Por isso que elas atrasaram um pouco o crescimento, mas depois elas iam crescer com muito mais força. Com isso, elas dariam frutos melhores, maior quantidade, e numa tempestade elas estariam mais resistentes, porque elas estariam muito mais enterradas. Então, olha que história interessante. Será que nós estamos com pressa hoje? Será que nós temos pressa ou estamos tranquilos? Como é que nós estamos nos enxergando o mundo de hoje? Nós acordamos, vamos ensaiar como é que todos nós acordamos, né? Nós acordamos, nos espreguiçamos tranquilamente, né? Levantamos, nos olhamos, demos uma esticada no corpo, porque isso é importante, né, para fazer a circulação. Tomamos um copo de água, tomando o copo de água bem tranquilo. Depois vamos até o banheiro, fazemos as nossas necessidades, né? Tomamos nosso banho, saímos do banheiro, vamos mudar nossa roupa. Chegamos no local de tomar o nosso café, na cozinha, agradecemos pelo café, fazemos a nossa oração matinal, olhando para o sol, agradecendo aquele dia maravilhoso, ou a chuva, né, que vai causar uma fomentação da terra para ter a plantação. Mas agradecemos pelo dia. E depois de agradecido, ter feito a nossa oração, tranquilamente vamos até o nosso carro, nossa condução, vamos para o ponto de ônibus e vamos para o nosso trabalho, felizes, alegres e sorridentes. É assim ou não? Não. É isso que nós fazemos todo dia? Não. Poxa, gente. Não, é uma correria para tudo. Não é possível que vocês acordam de manhã, a primeira coisa que vocês fazem é pegar o celular, ir para o banheiro, sentar e ficar olhando o celular. Eu não posso acreditar nisso. 98%
Então vamos começar a observar, para nós entendermos isso aqui, ó. O limite da paciência. Por isso que quando nós entramos no trânsito, né? Se nós tivéssemos feito a primeira etapa do que eu passei para vocês, possivelmente quando alguém cria um problema no trânsito, nós teremos um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma para lidar com aquilo. Ok? Mas o que é paciência? O que é paciência? Vamos entender primeiro a palavra paciência, né? Olha lá, ó. Paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros ou a fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora, a qualquer hora e de qualquer lugar. Viu como é que é fácil? Super tranquilo. Todo mundo aqui é bem paciente, com certeza absoluta. Nós não temos nenhum problema de estresse. Ou não? O que não é paciência? Porque às vezes é difícil nós entendermos esse processo. O que não é paciência? Passividade. Porque às vezes nós confundimos a coisa. Ser paciente não significa ser passivo. Não tem voz para nada, pau mandado, né? Marido, essas coisas assim. Não, né? Desprezo. Paciência não é você dar o desprezo. O fato de você ser paciente ou exercer a paciência não é você desprezar aquilo, desprezar a pessoa. Não estou nem aí. Então isso não é ser paciente. Você está desprezando e está agindo com indiferença com as situações. Isso só gera um problema maior. Então nós precisamos entender efetivamente que paciência não é isso. Isso não é paciência. Vamos lá. Hoje todo mundo vai participar, né? O que te faz perder a paciência? Não, um de cada vez, por favor, senão atrapalha aqui na frente. Teimosia. Teimosia. Pessoa teimosa é complicado, né? Dá para perder a paciência. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Como? Autoritária. Pessoa autoritária ou alguém. O que mais? Pessoa ignorante. Ignorância. Injustiça. A falta de tempo. Falta de tempo. O que mais? A indiferença. Indiferença. Vou ajudar vocês, ó. Vamos ver lá, ó. Vê se isso aqui tá certo, tá, ó. Indiferença, discussão, ciúme, arrogância, mentira, calúnia, falta de carinho, falta de atenção, falta de sexo, desorganização, falta de sexo, falta de higiene, dormir pouco, falta de sexo, dormir muito. Tem gente que é impaciente porque dorme pouco, outros é porque dorme muito, né? Outros que dormem à tarde e fica bravo também. Beber demais, falta de dinheiro, patrão ou colega no trabalho, motoqueiro no trânsito, né? Ou não? Isso aí gera... Vocês já perceberam que eu posso dobrar e triplicar essa lista aí? Não podemos aqui dobrar essa lista de coisas que tira a nossa paciência? Faltou a fome. A fome? Tem que ter. Ela pode sentir fome. Então, mas veja bem, se tudo esse negócio aí tira a nossa paciência, ou perturba a nossa paciência, como lidar com isso? Será que é tudo isso que está tirando a nossa paciência, ou efetivamente nós não temos paciência? Porque a gente só perde aquilo que a gente tem, né? Será que nós temos paciência? Será que nós somos seres pacientes de verdade? Então, é importante nós entendermos esse processo. Porque olha aqui, ó. Vibração. Vocês vão ouvir muito falar nessa palavra.
daqui para frente. Vibração. Lembram da lei da atração? Força do pensamento, lei da atração, que o pessoal falava muito na lei da atração. Agora vamos falar muito na vibração. Por que vamos falar em vibração? Porque a neurociência descobriu, anexado a algumas outras duas ciências, como a física quântica e o eletromagnetismo, né, que a vibração está movimentando o nosso planeta nesse momento de forma muito complexa. Está alterando todos os nossos padrões emocionais. Né? Pensa se você pega algo... deixa eu mudar o exemplo, senão alguém vai pensar bobagem. Vamos pensar numa peneira de mineração. Tá vendo? Peneira de mineração, você não sacode a peneira para você minerar, para você separar as coisas. E é justamente isso que está acontecendo agora. Nós estamos entrando num processo de vibração, tá? Fazendo com que as coisas sejam separadas, as pessoas sejam separadas. Separação Pô, ninguém leu a Bíblia aqui, a separação do joio do trigo, não é isso? Jesus não falava que vai chegar um momento de haver a separação do joio e do trigo? Como é que vocês acham que isso ia acontecer? Que Jesus ia vir aqui, sentar aqui na frente, você é malzinho, vem para cá, você é bonzinho, vai para lá. Não. Isso é um processo natural. E essa vibração faz com que as pessoas que agem de forma caridosa, amorosa, sensata, coerente, elas sintam menos essa vibração pesada do que aqueles que estão vibrando nessa mesma situação. Quando você vibra a raiva, o ódio, a mágoa, a vaidade, o egoísmo, a irritabilidade, a inveja, né? Quando você começa a vibrar isso, você começa a atrair isso. Aí entra a lei da atração. Você começa a puxar essas coisas para você. Tem pessoas que querem viver bem, mas só fala de coisa ruim. Tem pessoas que falam mal daquele que coloca o alimento na mesa dele. Tem pessoa que trai aquele que está fazendo o melhor por ele. Essa vibração, ela está causando uma situação complicada. E um dos maiores problemas é a ausência de amor próprio. Não é que você não tem paciência, você não tem amor próprio. Porque quando você se ama de verdade, quando você se ama, você começa a se preocupar com você. Quando você, a maioria aqui, que já teve um filho, principalmente quando o filho é pequenininho, né? Porque filho pequeno, pequenos problemas. Filho grande, grandes problemas. Então, quando o filho é pequenininho, é indefeso, é inocente, principalmente a mãe não faz tudo pelo filho. Não sente aquela vibração, né? Aquele amor pelo filho, cuida dele, preocupa com ele, o horário de comer, o horário de trocar fralda, ela está chorando, não cuida de tudo isso. Por quê? Porque ela sente amor pelo filho. E por que não sente por si mesmo? Por que você não sente amor por você? Por que você fica preso em situações, em coisas que te machucam, que te ferem, que te diminuem, que te desestabilizam? Então, a ausência de amor próprio automaticamente vem a ausência de autoconhecimento. Você vê como é que é tão importante. Até foi repetido. Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer seus limites. Até onde eu aguento, até onde vai, para você não perder o desequilíbrio, perder a sua paciência. Nós somos seres que temos cada um perfil diferente. Às vezes a mesma história contada para cada um de vocês, ela é interpretada de uma forma diferente. Depende do momento de cada um.
Para um, uma piada vai sortir como uma piada, vai ser alegre, para outro vai ser uma ofensa. E aí nós perguntamos, acabou a paciência do povo? Está todo mundo brigando na rua? Está todo mundo se estressando por qualquer coisa? Todo dia tem diversas notícias aí que nós nos abismamos, né? Nós ficamos assim, meu Deus, aquela notícia daquele cidadão que entrou lá em Blumenau e matou as crianças com machado. E já aconteceu em mais outras cidades aí no Brasil. Situação semelhante. Alguém tem uma explicação lógica para isso? Loucura. Não, o cara não é louco. Ele raciocina. Ele estava jogando. Sabe por quê? Porque a pessoa perde o sentido, porque ele não tem amor próprio e ele não tem autoconhecimento. Aí o filho fica em casa, desde pequenininho, o pai dá um joguinho para ele, dá um videogamezinho para ele, porque o pai não fica com o filho, não sai com o filho, não conversa com o filho. Aí dá um videogame, porque com videogame ou com celular ele se acalma, ele fica tranquilo, ele deixa os pais em paz. Aí ele vai crescendo, o tempo todo no celular, no jogo. Aí quando ele vai crescendo, ele começa a ver morte, porque a maioria dos jogos de videogame é guerra, é tiro, é luta. E ele vai crescendo. Então chega num determinado momento que você acaba entrando no jogo. Você acaba entrando no jogo. E quando você entra no jogo, você é parte do jogo. Alguém que já jogou futebol aqui, ou joga futebol, sabe como é que é. Quando você está dentro do campo, você quer ganhar, você quer fazer gol. Você briga, você grita e tal. Então quando você entra num jogo desse, e você está tão acostumado que aquilo ali acaba virando uma coisa normal. Você não mata o tempo todo no jogo? Qual a diferença? Isso para você é uma coisa muito natural. Muitas crianças hoje estão sendo condicionadas na própria escola a ver o certo como errado e o errado como certo, a não ter parâmetros do que é família, do que é moral, do que é imoral. É uma mistura muito grande das coisas. As pessoas estão misturando para complicar, não é para ajudar, não é para tirar o preconceito, é para ser preconceituoso. Então, essa vibração, essa energia que está trabalhando as pessoas no dia a dia, a televisão que só fala mentira, que coloca o que ela quer colocar. Então, tudo isso mexe com o nosso amor próprio. Então, nós estamos fazendo o quê? Perdendo a paciência. Teve uma eu não sei se foi Campinas, em São Paulo, uma cidade, onde uma criança de 8 anos morreu, se suicidou, cortou o pulso. Um garoto de 8 anos de idade. E houve chamou-se a atenção que 3 ou 4 outras crianças da mesma escola, do mesmo grupinho deles, também tentaram suicídio. E aí foram pesquisar para ver o que estava acontecendo. Por que isso? Uma menina, que foi a primeira, ela tinha cortado o pulso 2 vezes, ela cortou o pulso. Quando ela cortou o pulso, o pai e a mãe dela deram uma atenção absurda para ela. A mãe, minha filha, tal, o que aconteceu? E pegou, levou no hospital, o pai veio, aquela coisa toda. E ela se sentiu amada. Ela falou, descobri como eu tiro meu pai e minha mãe do celular. Como eu ganho atenção e carinho deles. E aí ela contou para os amiguinhos. E os amiguinhos fizeram a mesma coisa, com a mesma intenção, porque foi pesquisado, foi perguntado, por que fizeram aquilo? Todos falaram a mesma coisa. Porque queriam a atenção e o amor e o carinho dos pais. Então,
Isso está indo de geração, nós estamos mudando de ciclos. Aqui nós temos pessoas de diversas gerações. Então, talvez, para as pessoas que estão da minha geração, isso é uma aberração. Mas para quem está já numa geração anterior à minha e a outra geração que está vindo, o que eu estou falando aqui é perfeitamente normal. Porque isso acontece toda hora. Vocês saírem, vocês vão para um lugar, tá a família, vamos sair. A família saiu, foi viajar junto. Foram viajar juntos, né? Foram. Carro, cada um, os guris estão lá no carro, ninguém se conversa, todo mundo no telefone. Vão almoçar, todo mundo no telefone. Então, aí quem tem para... Não, cala a boca. As crianças tentam chamar a atenção e não conseguem. E aí elas começam a brigar, a discutir, ficar hiperativa. Para quê? Para chamar a atenção. E isso, para nós adultos, isso começa quando nós começamos a conviver com todas essas situações, nós começamos a ter pensamentos conflitantes. Como nós vimos lá, ninguém gosta de conviver com uma pessoa teimosa. Alguém gosta de conviver com uma pessoa teimosa? Ninguém gosta de conviver com uma pessoa ignorante. Quem é que não gosta de ter atenção e carinho? Quem é que aqui não gosta de atenção e carinho? Agora, se eu perguntar aqui, quem hoje gostaria de ganhar mais atenção e carinho, 90% daqui levantaria a mão, levantaria? Agora, vocês imaginem se nós falarmos isso para crianças de 8 a 15 anos de idade. Então, nós precisamos colocar amor na nossa vida. Nós precisamos parar de pensar em coisas ruins, de falar de coisas ruins. Nós precisamos transmitir o amor. Nós precisamos transmitir a alegria. Nós precisamos ser portadores da luz. Se vocês não querem trevas, por que só falam nas trevas? Porque todo acidente, porque toda notícia ruim, porque todo filme de terror, porque tudo que é ruim faz sucesso. Aí nós estamos com o quê? Nós estamos chegando no nosso limite da nossa paciência. O nível de AVC aumentou assustadoramente. O nível de suicídio aumentou assustadoramente. As separações aumentaram absurdamente. Por que tudo isso? Cadê aquelas festas que se faziam na minha geração, onde você ia para a festa e ninguém tinha celular? Ninguém estava preso a essa mídia que tem muitas coisas boas para trazer, mas infelizmente estão sendo usadas por uma vertente de dominação. E nós, sem o autoconhecimento de usar isso para o nosso bem, nós usamos isso contra nós, contra a nossa família. As coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo e nós não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo o que está acontecendo. Vocês percebem o que está acontecendo de cataclisma no mundo? A diferença do que está acontecendo? Lembra que eu falei da vibração? Vulcões entrando em erupção, entrando em atividade. Os megavulcões. Um na região do Caribe, hoje o outro em Yellowstone. Chuvas aqui. Terremotos, como eu falei na primeira palestra.
E nós não estamos nem aí com isso. Só quando cair dentro da nossa casa. Quando trincar a casa e a casa partir no meio, aí nós vamos, meu Deus, é um terremoto. Quando o seu filho se suicidar, aí você vai se preocupar. Quando você se separar, você vai se preocupar. Quando você fica desempregado, você se preocupa. Quando você fica doente, você se preocupa. Quando alguém da sua família está doente, você se preocupa. Já prestaram atenção que as igrejas estão lotadas quando a economia está horrível, quando tem doença, pandemia, quando as coisas estão bem complicadas, as igrejas lotam? Por quê? Porque vai todo mundo pedir para Deus. E Deus está lá de férias. Que Deus não vai estar aqui ajudando ninguém. Deus nos deu todas as condições que nós precisamos para resolver todos os nossos problemas. Ele nos deu a vida. Nos deu livre-arbítrio, inteligência. E vocês ainda querem que Ele resolva os nossos problemas? Não, né? Quando o seu filho faz 18 anos, via de regra, o que acontece? Ele vai cuidar da vida dele, vai casar, ter filhos, vai cuidar da vida dele. É mais ou menos assim. Você não reencarnou, você não já sabe o que vai fazer, vai lá e vai fazer. É a oportunidade que nós estamos recebendo de estarmos aqui, de estarmos aprendendo, de estarmos evoluindo. Então, pessoal, esses pensamentos conflitantes é o que está gerando toda essa situação. E aí está o limite da nossa paciência. Quando você começar a colocar amor próprio em ti e distribuir esse amor, quando você buscar autoconhecimento, se conhecer de verdade, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos ponto fraco. Quando você começar a aceitar que você também erra, que você também chora, que você também é frágil, quando você aceitar isso e entender o que você precisa fazer para melhorar isso, você fica mais forte. E aí seus pensamentos vão estar equilibrados. Você vai ter certeza daquilo que você precisa, porque você reconhece as suas fragilidades. Você entende o que você precisa fazer, aonde você precisa atuar, o que você precisa para se corrigir. Felipe me socorrerem. Então, pessoal, hoje nós estamos, todas essas situações que estão acontecendo no momento, que estão trazendo muitas doenças, elas são resultados de tudo isso que eu falei para vocês. Então, se a gente vai falar em depressão, nós vamos cair nisso. Se nós vamos falar em ansiedade, nós vamos cair nisso. Se nós vamos falar em suicídio, vamos cair nisso. Se nós falarmos em ABC, vamos cair nisso. No câncer, vamos cair nisso. Em que? Vibração. Você é o que você vibra. Não existe almoço grátis. Se você quer coisas boas, vibre coisas boas. Se você quer que alguém te ajude, ajude alguém. Se você quer carinho, dê carinho. E você pode escolher. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode eternamente ter razão ou ser feliz. A escolha é de cada um de nós. Muito boa noite.